O novo bloco formado, chamado de AUKUS, é um presságio de problemas para o Brasil. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O bloco AUKUS, formado por Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, é o maior acordo militar desses países desde o fim da Segunda Guerra. O acordo em si tem como item mais relevante o uso de submarinos nucleares pela Austrália. Hoje a Austrália não tem submarinos nucleares, ela irá desenvolver em seu próprio território, com a ajuda americana e inglesa, submarinos com propulsão nuclear. A Austrália é signatária do Tratado de Não Proliferação Nuclear e deixou claro que usará energia nuclear apenas para a propulsão dos submarinos, não terá nenhuma arma atômica. Também está incluso apoio nas áreas de informação, guerra cibernética e até inteligência artificial. O novo bloco inclui apoio mútuo em caso de ataques estrangeiros, embora tal previsão já exista entre as três partes em outros acordos anteriores. No final, parece bastante claro o motivo desse bloco. Os Estados Unidos, preocupados com a repercussão da desastrada saída do Afeganistão, quer reforçar suas juras de defesa a outros aliados. Sem dúvida alguma, muitos países que contavam com o apoio militar americano ficaram preocupados depois do episódio do Afeganistão. Será que os americanos de fato nos protegeriam em caso de ataque? Ou deixariam o país desabar como fizeram com o Afeganistão? Foi a forma dos americanos de dizerem: olha, vocês são diferentes do Afeganistão, com vocês nós nos importamos de verdade, não é de mentirinha não. Até que ponto tais juras de amor vão se confirmar na hora da verdade, ficaremos sabendo no futuro. Mas o bloco tinha o claro objetivo de virar a página do caso do Afeganistão com o aliado americano mais ameaçado, Taiwan. Sim, eu sei, o tratado foi contra a Austrália, nenhum tratado foi feito com Taiwan, mas apenas porque tal tratado diretamente com Taiwan seria uma declaração de guerra aberta contra a China. O aumento das tensões militares na região do Pacífico já é objeto de preocupação há bastante tempo, mas tem assumido contornos cada vez mais dramáticos nos últimos meses e se tornou algo premente justamente com o papelão americano lá no Afeganistão. A situação econômica e política da China continua a piorar a olhos vistos, e para os políticos de lá, nada como arrumar confusão no estrangeiro para desviar a atenção do povo dos problemas do dia a dia. A China tem se mostrado prolífica em arrumar confusões com vizinhos. A maior vítima do autoritarismo chinês foi Hong Kong, que acabou. Embora Hong Kong tenha sido devolvida à China em 1997, havia um acordo que garantia que a cidade continuaria como uma democracia livre por pelo menos 50 anos, ou seja, até 2047. Era o acordo de um país, dois sistemas. Porém, precisando de capital político e querendo comprar briga com alguém, a China continental esmagou qualquer resquício de democracia que houvesse em Hong Kong com sua lei de segurança nacional e ação truculenta de policiais contra qualquer um que desafiasse Beijing. A China arrumou ainda nos últimos meses várias brigas contra o exército indiano, em alguns locais onde a fronteira entre os dois países é contestada. Embora exista contestação sobre o local da fronteira já há bastante tempo, as áreas em disputa tipicamente são deixadas inertes por ambos os lados para um não provocar o outro. A China, porém, resolveu construir uma estrada nas margens do lago Pangong Tso, na região disputada de Ladakh do Leste. Isso gerou uma série de enfrentamentos, inclusive com mortes de soldados de ambos os lados. Talvez a maior disputa seja o Mar do Sul da China, onde a China reivindica a soberania sobre todo este Mar do Sul da China, a famosa linha dos 9 traços, que conflita com a reivindicação de mar territorial de vários outros países. Novamente, a China tem usado a agressão a outros países como uma forma de despertar patriotismo e evitar críticas internas à sua fraca liderança política. A situação é um equilíbrio delicado. A China cria ilhas artificiais na região e decreta proibição de navegação, porém, aliados americanos constantemente desafiam tal proibição. Mas de todos os conflitos, o mais sério e mais antigo é contra Taiwan. A briga da China continental contra Taiwan é antiga, surgiu na origem da China comunista. O antigo governo chinês, derrotado na Guerra Civil em 1949, se refugiou na ilha de Taiwan, com o Partido Comunista tomando conta de toda a China continental.
Desde então, o Partido Comunista Chinês deixa claro que Taiwan é uma província rebelde, mas que faz parte do seu território e que ele se reserva o direito de anexar a qualquer momento. De fato, volta e meia, os chineses fazem exercícios militares, simulações na região, só não vão para frente porque Taiwan tem a garantia da proteção americana. Como o nível de proteção militar americana que os americanos estão efetivamente dispostos a dar, ou são capazes de dar, ficou em questão após a saída do Afeganistão, havia o receio que a China tentasse invadir Taiwan para testar essa reação americana. Mas a principal questão aqui não é puramente militar. Por mais que a China tenha interesse em arrumar confusão, por mais que isso seja até positivo para o Biden iniciar uma guerra contra a China, o fato é que hoje uma guerra sairia caro demais para ambos. No mundo globalizado, com indústrias dependendo de fabricantes em dezenas de países, o risco de uma guerra aberta é cada vez menor. Como sabemos, o livre comércio é a grande força de pacificação que existe. Se fosse só uma questão de sacrificar jovens do seu país, os governos não pensariam duas vezes antes de entrar em guerra, como faziam no passado. Mas hoje em dia o comércio é tão intrincado e elaborado, as cadeias de produção passam por tantos países, envolvem tantas matérias-primas, que atacar outro país abertamente pode causar danos econômicos maiores a si próprio. E nisso salvam-se a vida de milhares de jovens que, em outra época, teriam morrido, muitas vezes em vão. A questão é exatamente essa. A guerra militar em si evoluiu para algo muito mais complexo, envolvendo muito menos violência física, embora ainda use muito de ameaça de uso da violência. Neste momento, por exemplo, existe uma grande batalha no mundo, nessa guerra moderna que está transcorrendo diante dos nossos olhos, muito mais significativa que barcos, aviões, bombas ou tanques. A questão da infraestrutura de 5G. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália baniram produtos da Huawei chinesa com receios de espionagem. Se esses receios têm embasamento ou se trata de mero protecionismo comercial, querendo favorecer empresas americanas e europeias nesse mercado, deixo a decisão para cada um. Mas tal batalha, sem dúvida alguma, existe. E também estão trabalhando ativamente para trazer esse bloqueio para mais países, inclusive o Brasil. Mais que isso, aplicaram um bloqueio na venda de chips para a China que está causando sérios danos à economia chinesa, aprofundando a crise que já é grande por lá. De fato, muitos dizem que a China não ataca Taiwan não por causa do receio de retaliação americana, mas devido ao chamado escudo de silício de Taiwan. A China precisa dos chips de Taiwan e a guerra de ocupação acabaria por secar essa fonte. Mesmo que conseguisse invadir Taiwan sem danificar as fábricas de chip de lá, que são as mais avançadas do mundo, não teria acesso às máquinas e matérias-primas para a fabricação de chips, portanto acabaria prejudicada. Apesar da barreira de venda de chips para a China, hoje, bem ou mal, a China ainda consegue importar alguma coisa via acordos de triangulação. O ponto central aqui é que cada vez mais o comércio é mais importante do que a ação militar bruta. Essa acaba tendo cada vez menos importância nas guerras mundiais. Embora não seja possível descartar uma intervenção militar direta tresloucada da China devido às instabilidades internas e necessidade do governo de lá de mostrar força para se manter no poder, o bloco AUKUS tem claramente um mero motivo de comunicação, de ameaça, nada além disso. Não se trata de nenhum tipo de preparação. A guerra deve continuar se desenvolvendo por muitos anos ainda no âmbito econômico, e é por isso que tal ação afeta o Brasil, porque o recrudescimento dessas ações econômicas, não as militares, pode forçar o Brasil a tomar uma posição e se alinhar a um dos lados. Embora todos tenham claramente a visão de que o alinhamento com o mundo livre é preferível a médio prazo, a curto prazo o Brasil tem um bocado a perder economicamente. A China ainda é um grande parceiro comercial do Brasil e existe muita gente por aqui que preferia até se alinhar com a China. É lógico que para o Brasil, o quanto mais ele puder se manter afastado dessa guerra, melhor.
mas o aumento das tensões lá no Pacífico pode acabar forçando o Brasil a tomar uma posição econômica que seria complicada qualquer que fosse a opção tomada. E isso pode acontecer muito em breve se as tensões continuarem escalando de lá. As antenas da Huawei é só uma pequena parte, isso já é esperado do governo brasileiro. O leilão 5G está marcado já e as regras praticamente impedem a participação da Huawei. Mas pode ser necessário muito mais do que isso. A China depende do agronegócio brasileiro, mas o agronegócio brasileiro também depende da China. Vamos torcer pelo arrefecimento das tensões e que o livre comércio impere cada vez mais, porque, veja, se acabar o livre comércio totalmente, será inevitável a volta da violência física. Vemos nesse caso como o livre comércio é uma força contra a violência física. Muita gente questiona: numa sociedade sem Estado, numa sociedade libertária, quem evitaria que um Estado se formasse, que um governo estrangeiro invadisse a região, ou mesmo que uma máfia local, como o PCC, o Comando Vermelho, aumentasse de tamanho e passasse a atuar como um Estado, prometendo segurança e cobrando imposto? A resposta para isso é simples. Enquanto for economicamente viável esse tipo de coisa, sempre haverá uma entidade tentando esse tipo de coisa. Sempre teremos alguma coisa parecida com o Estado. A questão é justamente você entender a evolução disso no futuro. O livre comércio e a informação descentralizada e distribuída estão tornando cada vez mais inviáveis soluções desse tipo, com o uso de força. Cada vez mais a pura ameaça de violência física acaba saindo caro demais para o grupo que recorrer a ela. Apenas entidades voluntárias que forneçam segurança como um serviço continuarão economicamente viáveis. Não tenha dúvidas, sempre haverá alguém tentando formar um novo governo. O governo é muito bom para quem está no governo, tentando cobrar impostos, tentando parasitar a sociedade, tentando te vender a ideia de que eles são um governo legítimo e falam em nome da sociedade. Mas cada vez ficará mais claro que se trata apenas de mais uma quadrilha que não terá capacidade de se manter por muito tempo devido ao ambiente econômico. De fato, se você pensar, nós já vivemos num capistão hoje. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Manifestação Home Office da Terceira Via, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!